Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12. Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13. À medida que você for achando, vai glorificando o Senhor. Não deixa essa casa ficar sem som de adoração. Não deixa essa casa ficar sem que adoremos a Ele. Amém? O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Quer mesmo? Então feche seus olhos, peça isso para Ele. Papai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Não há nada mais importante, mais precioso para nós do que ouvirmos a Tua voz. Nós já entregamos uma adoração ao Senhor. E nós sabemos que a Tua presença já é manifesta nesse lugar. Pai, mas o que vai mudar a nossa vida é quando nós Te ouvimos. E por isso eu quero Te pedir, Espírito Santo, vai aonde as minhas palavras não conseguem chegar. Vai aonde palavra humana nenhuma consegue chegar. Pai, nós não queremos ser tocados na nossa alma. Nós não queremos ser tocados na nossa emoção. Nós queremos que uma palavra rema venha sobre nós, uma palavra fresca. Uma palavra que vai gerar transformação no nosso coração. Fala, Pai, aquilo que só o Senhor pode falar. Na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero repreender toda a astúcia das trevas no sentido de roubar do nosso coração o que o Senhor quer nos falar. Mas nós declaramos que a nossa mente está alerta e o nosso coração está pronto como terra boa. E essa semente vai cair e vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E quantos creem? Glória a Deus. Amém? Queridos, você sabe que no Antigo Testamento, o tabernáculo era uma das coisas mais importantes para o povo. Na verdade, o tabernáculo foi uma direção muito clara e específica da parte de Deus para Moisés. Então, o Senhor revelou a Moisés sobre o tabernáculo, cada detalhe daquele tabernáculo. E por causa disso, o tabernáculo também era chamado de tenda do encontro. Ou seja, era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. Então, você imagina, se você for olhar geograficamente, as tribos elas eram distribuídas ao redor do tabernáculo. E havia uma razão especial, Deus direcionou até como e onde cada um deles deveria estar. Então o tabernáculo tinha essa função de ser o lugar do encontro. Agora, uma das coisas que era muito importante no tabernáculo é que ele precisava ser o lugar onde a glória de Deus vinha, o fogo de Deus vinha, e o fogo de Deus representava justamente a presença de Deus naquele lugar, e ele não era um lugar qualquer. Sabe, o tabernáculo era feito de coisas muito preciosas. E você sabe que tudo que tinha no Antigo Testamento estava apontando para o Novo. Agora a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em mim e em você. E se o tabernáculo era algo precioso, eu preciso te dizer que você é muito precioso. Eu e você, queridos, nós fomos feitos para nós atrairmos a glória de Deus. Então você não é uma pessoa qualquer. Você não é uma construção qualquer. Aliás, eu quero te ensinar algo. Quando alguém perguntar para você como é que você está, você vai responder assim: eu estou bom, bonito e caro. Vamos treinar? Como é que você está? Que isso é precioso demais. Jesus pagou um preço altíssimo por você. E em você e em mim habita a presença do Senhor. Você pode entender isso? Aliás, eu quero te trazer algo muito sério. Você foi feito para a glória de Deus. Eu e você nascemos, nós estamos nessa geração com um propósito. Você nunca se perguntou, mulheres, por que você não nasceu naquele tempo que aquelas mulheres usavam aquele negócio que só faltava ficar sem fôlego de tão apertado? Você já parou para pensar, homem? Por que você não nasceu naquele tempo que o povo usava, aqueles coletes de chapéu? Porque Deus tem um propósito para você hoje. Sabe, a glória de Deus vai ser manifesta através da minha e da sua vida hoje. Agora, uma coisa que acontecia nesse momento, nesse Antigo Testamento, é que o Senhor ele deu uma instrução muito clara, que é o versículo 12, ele diz: o fogo arderá continuamente no altar, ele não se apagará. Só que isso não era algo automático. Tem um ponto e vírgula aí e diz assim: mas
o sacerdote, acenderá fogo todos os dias. Todos os dias o sacerdote, ele acenderá lenha nele a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Então nós aprendemos que aonde não há sacrifício, não há fogo. A glória de Deus vem quando há uma oferta, mas eu preciso te dizer algo. Antes do sacrifício vem a lenha. Para que o fogo seja mantido, antes do sacrifício vem a lenha. E eu penso que como tudo no Antigo Testamento e na palavra de Deus tem um propósito. Eu quero dizer para você que o objetivo de Deus criar a lenha é o fogo. O objetivo de Deus criar a lenha é o fogo. Então, nós podemos dizer que se o propósito da lenha sempre foi o fogo, a lenha foi feita para isso. E se ela não for queimada, ela vira uma madeira sem propósito, um entulho. Agora, se a lenha, quando ela era colocada no fogo, ela nunca mais seria a mesma. Nós precisamos entender que agora, no Novo Testamento, quando o fogo do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, ele vai fazer sobre nós o mesmo processo que o fogo do altar fazia sobre a lenha. Deus não quer que você seja mais o mesmo. Acredite, meu querido, quando eu e você entendemos que há em nós um propósito, quando eu e você entendemos o propósito para o qual nós fomos feitos, quando nós entendemos que Deus está nos chamando para um novo nível, isso vai nos levar para uma vida de entrega, uma vida no altar. Por incrível que pareça, a lenha sabia que ela havia sido criada para isso, para ser transformada pelo fogo. Então a sua realização estava justamente em ser totalmente queimada. Isso tem muito a ver conosco. Sabe por quê? Porque nós fomos criados com um propósito e para um propósito. E isso é algo que nos molda. Não é como ser um sacerdote que está envolvido na oferta. É como ser a lenha, que é responsável por manter o fogo aceso. E sem que ela esteja totalmente entregue ao processo, as coisas não vão acontecer. Acredite. Há um propósito de Deus para mim e para a sua vida nessa terra, que vai apontar para a glória de Deus. Acredite, há algo que eu e você fomos feitos, que quando nós realizamos, nós apontamos, a glória de Deus é manifesta. Só que isso não é nós gostamos de coisas que são feitas de uma vez só, mas na verdade isso era um processo. O Senhor diz, veja, o sacrifício não acontecia a todo momento, mas a lenha estava queimando a todo momento. O que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida, querido, é algo que Ele faz diariamente. Diariamente o Senhor nos convida a sermos queimados um pouco mais. Diariamente o Senhor nos chama para vivermos o propósito para o qual Ele nos fez. E acredite, isso às vezes é doloroso. Às vezes nós queremos, a nossa mente ela é assim, ela gosta de coisas confortáveis. Nosso cérebro, ele foi feito para autopreservação. Então, se você der para o seu cérebro duas opções para você fazer algo confortável, algo que ele não vai gastar energia, que ele não vai ter problema, e vai ter uma outra opção que ele vai gastar energia, ele sempre vai preferir a outra. E quando nós não entendemos isso, nós vamos querer viver uma vida de conforto. E é por isso que existem pessoas que não param em emprego nenhum. Porque quando o negócio começa a apertar, ela fala, não, tá ruim, vou embora. Tem gente que faz isso com o casamento. Não, tá ruim esse negócio, vou embora. Mas eu preciso dizer algo para você. Você não foi feito para viver no conforto. Você foi feito para o fogo. Porque vai ser justamente nas circunstâncias adversas da sua vida que o seu caráter vai ser moldado para que você possa refletir a glória de Deus. Quantas vezes eu vejo pessoas que quando a circunstância aperta, quando algo começa a refletir algumas debilidades do seu coração, ela quer fugir, ela quer mudar de igreja, ela quer mudar de casa, ela quer mudar de cidade, ela quer mudar de país, ela quer mudar de emprego. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, do mesmo jeito que a lenha só se realiza sendo queimada, você não vai se realizar se você não viver o propósito de Deus. E para você viver o propósito de Deus, isso vai gerar algumas circunstâncias de transformação, de molde. Você já percebeu o quanto viver o propósito de Deus nos transforma? E o quanto isso pode ser desconfortável a princípio. Você já percebeu o quanto Deus requer de nós uma entrega? E o quanto normalmente a gente quer viver uma vida onde nós tenhamos controle sobre tudo? Você já percebeu que às vezes nós queremos ser cristãos,
com reservas, né? O que é um cristão com reserva? Não, eu vou no culto domingo, já está bom, ó. Vou fazer, o pastor falou para ir no GC, ixi, mas daí já vai comprometer um dia da minha semana, né? Já não estou muito afim. Eu já dou minha oferta. Meu querido, no Novo Testamento, Deus não nos chama para sermos esse tipo de sacerdote que traz a sua oferta e volta para a sua vida. Acredite, o que o Senhor tem para gerar em nós não é o que nós fazemos no domingo, mas é o que nós fazemos com o que nós recebemos no domingo, de segunda ao próximo domingo. E isso vai requerer de nós renúncia. Isso vai requerer de nós entrega. Você já percebeu o quanto, se depender de nós vamos querer sempre viver uma vida de conforto? Porque a gente não gosta de desconforto. Agora, olha o que diz Romanos 12, e eu sei que você conhece esse texto, Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Paulo, ele diz assim, rogamos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós gostamos dessa parte. Quem é que não quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Mas acontece que esse texto diz assim, para quê? Ou seja, então para que eu experimente isso aqui é um resultado. Eu quero desafiar você a ler esse texto de trás para frente. E ele ficaria assim, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês precisam ter o entendimento transformado. E isso só é possível se vocês não estiverem na mesma forma desse século. E vocês só vão conseguir fazer isso se oferecerem a Deus um culto intencional, um culto racional, que significa oferecer a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso para nós é indigesto, porque a gente quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas a gente não quer ter uma entrega total. E sem entrega total não haverá transformação. Aliás, o que Paulo vem dizer aqui para nós, de transformar. Ele fala, mas transformai-vos. Essa transformação não é a palavra metanoia, a gente já pregou sobre isso aqui, é a palavra metamorfo. É uma transformação tão grande, que quando eu olhar para esse processo, no final desse processo da transformação, eu não vou mais ver a mesma pessoa. É assim que Deus quer gerar em nós essa transformação. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Você não foi chamado para o Evangelho. Eu não fui chamada para o Evangelho para a gente viver uma vida moralmente um pouquinho melhor. Porque antes a gente bebia, agora a gente não bebe mais. Não, nós fomos chamados para o Evangelho para a gente passar por uma metamorfose, para a gente ser transformados de glória em glória, de vitória em vitória, para a gente ser cada dia mais parecido com Jesus, para a gente viver o nosso propósito. Se a gente não entender isso, a gente não se entrega. E a gente sempre se dá por reserva. A gente sempre se entrega por reserva. Então, se antes eu servia, agora eu não sirvo mais. Se antes eu fazia isso, agora eu não faço mais. Somente se houver uma entrega total, do mesmo jeito que a lenha se entrega para o fogo, somente dessa forma nós vamos viver o nosso propósito. Somente dessa forma nós vamos apontar para a glória de Deus. E somente dessa forma nós vamos ser realizados. Entenda isso. Deus não quer mais sacerdotes no padrão do Antigo Testamento, que faz o seu trabalho e vai embora. Isso é fácil. Não. Agora, o sacerdote é atraído a um novo nível de relacionamento, de transformação tão intenso quanto a lenha. O Senhor quer olhar nos nossos olhos e dizer, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ser o mesmo, porque eu vou marcar você com o meu fogo, e você nunca mais vai ser o mesmo. Todos os dias nós somos confrontados e nós somos desafiados a 2 tipos de vida. Ou eu vivo fazendo o que eu quero, ou eu vivo para fazer a vontade de Deus. Quando Jesus ora no Getsemane, querido, a Bíblia diz que o seu suor se transformou em sangue para ele dizer, Senhor, não como eu quero, mas como o Senhor quer.
Mas Jesus só chegou nesse ponto porque todos os dias da sua vida, daqueles 33 anos, ele passou dizendo: Senhor, não como eu quero, mas como o Senhor quer. Ele falava isso quando ele estava cansado e queria dormir, e o povo estava morrendo de fome, e ele optava em alimentar o povo através da sua atitude. Ele estava dizendo: não como eu quero, mas como o Senhor quer. Ei, meu irmão, existem circunstâncias na nossa vida. É fácil a gente falar para o Senhor: Senhor, como o Senhor quer, mas existem circunstâncias diárias na nossa vida, nos convidando a uma renúncia, nos convidando a uma entrega no altar do Senhor, para que a vontade dele seja feita. Quando você muda a sua tratativa com a sua esposa, quando a sua esposa olha para você e vê que você não é mais o mesmo, quando você muda a sua tratativa com o seu marido e quando ele olha e vê que você não é mais a mesma. Martinho Lutero, ele diz que alguns poucos anos de casamento geraram mais transformação na sua vida do que décadas de monastério. Queridos, os relacionamentos vão gerar essa transformação em nós. Nós geramos transformação, nós permitimos que a vontade de Deus seja feita em nós, quando nós nos tornamos pais diferentes, quando os nossos filhos olham para nós e falam: você está diferente, você não é mais o mesmo. Todos os dias nós somos convidados a ter uma vida de renúncia, uma entrega no altar. O problema é que parece que a gente tem uma necessidade de autopreservação. Então a gente só vai até um limite, a gente só quer deixar um pouquinho, porque o orgulho, ele nos seduz. E a gente não quer dar o braço a torcer que a gente está errado. A gente não quer dar o braço a torcer que é a gente que precisa de mudança. Ei, meu irmão, a sua completude, a minha completude vai atrair a glória de Deus quando a entrega for total. Do mesmo jeito que a lenha é para o fogo, você foi feito para o fogo. Então eu quero dizer isso para você nessa noite. Todos os homens e mulheres que viveram nessa terra, o propósito do Senhor, eles descobriram o seu propósito no altar, numa entrega genuína, total, absoluta e restrita. Eles não fizeram uma oração única, mas eles fizeram da sua vida todos os dias, dizendo: Senhor, não como eu quero, mas como o Senhor quer. E eu gosto de pensar em José. Sabe que José, ele era um filho muito querido de Jacó. Afinal de contas, ele era filho de Raquel. Jacó, ele saiu da sua casa, da sua parentela, fugido. E ele e ele era conhecido como enganador, né? Ele tem lá a sua história. E então ele vai para a casa de Labão. E Labão tem 2 filhas. E ele se apaixona por Raquel. Mas ele trabalha 7 anos, e no dia do seu casamento, ao invés dele receber Raquel como esposa, ele recebe Lia. E a Bíblia diz então que ele fala com Labão, e ele trabalha mais 7 anos por amor a Raquel. Acontece que Lia tinha filhos e Raquel não. E então, de tanto ele orar e ela orar, o Senhor dá a ele, né, depois de Lia ter tido lá já uns 8 filhos aproximadamente, eu não vou lembrar o número correto aqui. Então Raquel tem o primeiro filho, que é José. Então, José era o primeiro filho de Raquel, da mulher do seu amor. E ele tinha um carinho tão grande por ele. Queridos, José era tratado de uma maneira muito especial. A sua roupa era diferente, sua tratativa era diferente. Ele não era mandado para trabalhar junto com os irmãos. Você tem noção do que era isso? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual teria sido a história de José se os seus irmãos não tivessem tido inveja dele? Talvez José seria um patriarca, ou seria apenas um filho mimado que não conseguiu se desenvolver. Então Deus precisava tirar José daquele lugar. O altar de José, a primeira fornalha de José foi a inveja. A primeira fornalha, o primeiro lugar onde José foi colocado, não tinha nada a ver com ele, tinha a ver com a inveja dos seus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, você não tem controle do que as pessoas vão pensar a seu respeito. Mas acredite, se você se submeter ao processo do Senhor, ainda que seja inveja, ainda que seja injustiça, Deus vai usar isso para trabalhar você. Talvez você está orando para Deus tirar de perto de você essas pessoas. E eu quero dizer para você que Deus não vai tirar. Faz parte do processo. Deus não vai transformar algumas situações para ficar mais confortável. Deus vai transformar você no meio desse processo. Ele precisa desse fogo para você ser moldado. Posso ouvir um amém? Também te amo.
Entende? José precisava, Deus usou a inveja dos seus irmãos. E a primeira fornalha dele é que ele foi vendido injustamente. Queridos, ele não tinha culpa, era o pai dele que gostava dele. Mas Deus precisava queimar a meninice de José, porque o propósito para o qual ele foi feito era muito elevado. No propósito que Deus tinha para ele, não cabia espaço para meninice. No propósito que Deus tinha para ele, não tinha espaço para mimimi, não tinha espaço para um caráter frágil. Deixa eu dizer algo para você. Você foi feito para apontar para a glória de Deus. Você foi feito para honrar o Senhor, para que a glória de Deus venha. Tem meninice que tem que queimar, e Deus vai usar circunstâncias adversas para queimar a sua meninice. E às vezes vai ser inveja mesmo. Às vezes vai ser alguém falando mal de você mesmo. Recebe aí, irmão. A segunda fornalha que José vai viver é viver como escravo. Se antes, provavelmente a mão dele não tinha nem calo, porque ele nem trabalhava. Agora, ele está lá, esfregando o chão. E eu tenho uma imaginação fértil. E eu acredito que de vez em quando, aquele chão era lavado com lágrimas. José sabia que ele não precisava estar lá. Sabe, talvez tenha circunstâncias que você vai achar, eu não precisava passar por isso. Mas você foi feito para o fogo. E esse fogo precisa queimar de você algumas coisas que não fazem parte do propósito de Deus para você. E então, José agora é levado para a casa de Potifar. Ele é comprado por alguém e ele começa a se destacar como escravo. Ele lavava o chão tão bem. Ele começou a fazer coisas tão bem que Potifar coloca ele para administrar tudo. Oh, querido, agora o negócio está bom. Antes eu era escravo, nem sabia qual seria meu futuro. Agora eu estou aqui na casa de Potifar, cuido de tudo, está bom demais. Mas Deus precisava tirar ele de lá, porque senão ele ia achar que o propósito dele era ser um administrador. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O bom é inimigo do ótimo. Tem coisa que Deus vai tirar da sua vida porque você está achando que está bom, mas o que Deus tem para a sua vida é muito mais excelente do que isso. Então, a segunda coisa que vai acontecer com José é que ele vai sofrer uma injustiça. Ele vai ser assediado pela mulher de Potifar. E ao ser assediado por ela, o seu caráter não permite que ele se deite com aquela mulher. Gente, teoricamente, ninguém ia nem saber, ninguém ia nem perceber, mas ele saberia. Ele saberia. E ele diz que ele não ia pecar contra o seu Senhor e contra Deus. E então, José vai para onde? Vai para a prisão. Vai para o limbo. Gente, prisão é um negócio fedido, sujo, frio. Só tem bandido, só tem gente lá. E José vai para lá. E aí ele vai para a sua terceira fornalha. Agora, olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 39, versículo 21. Há uma palavra que mexe comigo. Gênesis capítulo 39, versículo 21. Achou aí? Vamos ler o 20, né? Para fazer mais sentido para você. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ele ficou na prisão. Ai, gente, olha o versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Gente, vamos combinar? Você vencer algo, você conquistar algo, você fala, o Senhor é comigo. Mas você ser lançado na prisão, você ser injustiçado, e alguém vir e falar para você, o Senhor é contigo. Não é meio hipócrita? Não é meio um contrassenso? Não é meio frustrante? O que vem no nosso coração? Se o Senhor fosse comigo, eu não estava passando por isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O fogo de Deus, ele vem para a nossa vida, para nos moldar. O fogo de Deus que veio sobre a vida de José, não veio para matá-lo. E eu quero dizer algo para você. O fogo de Deus que vem sobre a minha e sobre a sua vida pode nos levar para lugares que nós não gostaríamos de estar. Mas o fogo de Deus não vem para nos matar. Ele vem para matar aquilo que nos mataria no meio do caminho.
O fogo de Deus, aquilo que vem para nos moldar, não vem para nos matar, mas vem para matar aquilo que nos mataria no meio do caminho. Então eu quero dizer para você, sim, o Senhor é com você. Está doendo? O Senhor é com você. José ainda passou por mais uma fornalha, porque ele passou por mais um processo. José estava ali, o Senhor era com ele, mas ele não queria estar ali. E então a Bíblia diz que ele tem a revelação do sonho do copeiro e do padeiro. E quando aquilo que ele estava, ele revela, acontece, José é esquecido. Uma ingratidão acontece. Ingratidão? Olha, alguém conhece essa palavra? Então deixa eu contar uma coisa para você. A ingratidão faz parte do processo. Sabe por quê? Ajuste a sua expectativa. Eu e você não fazemos nada para sermos reconhecidos por homens. Nós fazemos tudo para que a glória de Deus seja manifesta. E se Deus precisar usar a ingratidão de pessoas, Ele vai usar. Então continue semeando as sementes que você semeia. Nós temos um chamado de Deus para nos entregar no altar na mesma proporção de José. Na mesma proporção de Jesus. Deus não quer nos matar no fogo, mas Ele quer nos transformar pelo fogo. E é por isso que eu quero dizer algo para você: não fuja do processo. Não fuja. Não fuja porque está desagradável. Não fuja do seu chamado. Não fuja, você foi chamado para servir, sirva. Vai ser com dor, faça com dor. Não fuja da obediência à voz ao Senhor. Não fuja de circunstâncias que você sabe que vieram para te moldar. Meu irmão, existem coisas na nossa vida que parecem um ciclo, se repete. Sabe por que se repete? Porque ainda não foi queimado o suficiente. Tem coisa, meu irmão, que você pode mudar para a China, que vai acontecer a mesma coisa. Tem gente que fala assim: nossa, todo lugar que eu começo a trabalhar, tem alguém que não gosta de mim. Meu amigo, meu irmão, para de reclamar e abraça o processo. Começa a falar bem de quem fala mal de você. Começa a abençoar os que te amaldiçoam. Isso faz parte do trabalhar de Deus para gerar transformação em nós. Porque o Espírito Santo de Deus está fazendo um processo diário. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Paulo fala isso de uma maneira tão clara. 1 Coríntios capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios, perdão, gente, falei errado aqui. 2 Coríntios 3, 18. Ele diz assim, ó: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Diz o quê? Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Entende isso? Cada vez que você se permite, que você abraça o processo e que você entende que a transformação que Deus está gerando em você vai gerar em você uma outra pessoa. Queridos, quando os irmãos de José chegaram a ele, que ele era governador, a Bíblia diz que eles não o reconheceram. Ele não era mais o mesmo. Eu quero dizer algo para você: não tenha dedos com a transformação que Deus quer fazer na sua vida. Não fique ofendido quando alguém fala: nossa, mudou, hein? Fala assim: e eu só estou começando, meu filho. Porque o que Deus tem para fazer na minha vida é melhor. Não defenda, você não tem nada para defender, querido. Deixe o Espírito Santo gerar essa transformação de glória em glória, de fogo em fogo, amém? Agora, olha 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Esse texto diz assim, ó: pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provado para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. O Senhor não está pensando em você apenas para uma promoção. O Senhor não está pensando na minha e na sua vida apenas para uma empresa nova. O Senhor não está pensando em você, na minha e na sua vida. Não, não. Ele está pensando em mim e você para a eternidade.
E é por isso que o Senhor, Ele vai nos moldando. E se o ouro, que é um material nobre, lembra que você está bom, bonito e caro? Você é nobre. Você é feito de um material, você é feito à imagem e semelhança de Deus. E você foi feito para glorificar o nome do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos nos entregar ao processo. Estava contando aqui hoje pela manhã, que no início da minha conversão, eu tinha muito medo de orar e falar, Senhor, faz em mim a sua vontade. Eu tinha assistido um filme, que é muito antigo, talvez alguns aqui podem até lembrar, mas chamava Johnny, né? Joni. E essa moça, ela tinha orado para Deus fazer a vontade de Deus na vida dela. E ela sofreu um acidente na praia e ficou tetraplégica. Gente, eu era nova convertida, eu morria de medo de falar para Deus fazer em mim a vontade dele. Que eu falava, vai que, né? Só que um dia, o Senhor jogou luz a um texto das Escrituras no meu coração. E esse texto é Jeremias 29, 11. Talvez você saiba de cor, mas eu quero ler com você. Jeremias 29, 11. Vale lembrar, eu não vou ler por questão de tempo, mas vale lembrar que quando Jeremias traz essa palavra para o povo de Israel, eles estavam vivendo um momento muito difícil. O profeta estava trazendo uma profecia sobre os 70 anos de cativeiro. Mas o versículo 11 diz assim, ó, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Vos dar o fim que esperais. Sabe, queridos, quando eu li esse texto, eu entendi algo. Eu preciso confiar nele, porque o fim é Ele que vai dar. Talvez nós não vamos entender os meios, talvez nós não vamos entender os processos, talvez nós não vamos entender o fogo no meio do caminho, mas nós vamos conseguir ouvir a sua voz dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Numa outra versão diz, um futuro e uma esperança. Meu irmão, quando você entende que o Pai está trabalhando para dar a você o fim que você espera, e que Ele tem todo o poder, você não vai se entregar. Então pare de se autopreservar. Pare de se autopreservar. E Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 12 ainda, ele vem nos ensinar algumas fornalhas que são possíveis de nós usarmos a nosso favor. E eu não posso deixar de passar ainda aqui rapidamente por isso. O versículo 3, ele diz assim, ó, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meu irmão, uma das fornalhas que Deus usa para nos moldar é curar os nossos olhos. Porque o diabo, o Ricardo Robortella falou isso para nós no almoço e eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte, o diabo primeiro ele vai tentar te atrasar. Ele vai falar, você não é nada, você não consegue, você é ninguém. E aí você morre de medo de fazer as coisas. Depois, quando ele vê que ele não consegue te atrasar, ele vai tentar te acelerar. Fala, uau, você é o cara, olha como você canta bem, olha como você prega bem, olha como você é bom. Oh, você é areia demais para o caminhão dessa menina. Você é demais para sua esposa, você merece coisa melhor. Você é demais para o seu marido. Ah, você não merecia estar nesse... Não estão te valorizando. Você entende? Nós precisamos nos colocar no fogo, tendo uma visão equilibrada de nós mesmos. Somos vasos de barro. Temos esse tesouro em vasos de barro. Quando nós alinhamos a nossa visão. A outra coisa que nós vemos que nós podemos usar a nosso favor. Ele diz no versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A segunda coisa que nos molda, queridos, são os relacionamentos humanos. E é o corpo de Cristo. Sabe por quê? Não é difícil ser igreja, sozinho. É difícil ser membro uns dos outros. Porque às vezes, a pessoa que está à minha direita, eu não gostaria de depender dele. Mas eu quero dizer algo para você.
No reino de Deus, você não é independente. No reino de Deus, independência é morte. Nós somos interdependentes. Eu preciso de você. Eu preciso daquilo que Deus está revelando sobre a sua vida. Eu não sou completo sem aquilo que Deus revela dele através de você. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Isso é fácil dizer porque eu estou aqui no púlpito. Agora olha para quem está do seu lado e fala, eu preciso de você. E talvez dizer isso para quem está do seu lado é fácil, porque você sentou perto de alguém que você gosta. Mas eu quero dizer uma coisa. Quero dizer algo para você. A orelha faz parte do mesmo corpo que o dedinho do pé. Nós precisamos uns dos outros. Então se permita moldar através dos relacionamentos. Se permita moldar através do reconhecimento do dom do outro. Nós vamos ter a fornalha do serviço, a fornalha do amor, a fornalha da entrega financeira. Depois nós vamos ter a fornalha da maturidade. Você não vai ser completo. Você não vai viver o propósito de Deus se você não permitir que o Senhor queime em você aquilo que precisa ser queimado. E a maneira que você tem de viver isso é se entregar ao processo. Jesus diz em Lucas 9, 23 e 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. A cruz é lugar de morte. O altar é lugar de morte. E nós somos convidados a morrer todos os dias. Se você está sofrendo, meu irmão, pelos processos que Deus está te fazendo passar, é porque talvez você esteja vivo demais. E é hora de você se entregar ao processo. Quero chamar o pessoal do louvor. Eu e você só vamos cumprir o nosso papel se nós negarmos a nós mesmos e permitirmos que a vida de Deus flua através de nós. Só que a vida dele só vai vir quando nós já estivermos vazios de nós mesmos. É por isso que todos os dias o Senhor vai te chamar para o novo. O Senhor, o teu Senhor, o meu Senhor, vai te dar instruções que talvez vão ser desagradáveis. Talvez você vai ouvir, vai lá, filho, pede perdão. Você vai falar, eu? Mas eu não fiz nada de errado. Vai lá, morre um pouquinho. Morra. Altar é lugar de entrega. Mas sou sempre eu. Continua sendo você. Lembra de José? Deixa o fogo queimar no seu coração, porque o Senhor te chama para um novo tempo. Em nome de Jesus. Ele te atrai. Ele te atrai. Ele te atrai. Ele te atrai.